Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Gente, eu fixei o assunto, não sei se tá aparecendo aí. Mas eu escolhi não, né? Vocês escolheram porque eu coloquei as opções dos assuntos para live, que era saúde mental, energia, essa relação dos nossos genes com o nosso comportamento, nossa saúde mental. A opção do sistema digestivo, que é outra queixa que eu recebo muito, são pessoas sempre falando que tem algum sintoma digestivo. E coloquei um outro assunto que eu acho que era emagrecimento, mas eu acho que tá todo mundo precisando melhorar o mental, né? E aí foi o maior voto aí pra live, foi das questões todas de melhorar a energia mental, humor. E eu realmente acho que a gente tá precisando, né? Ainda mais fase assim, né? Pandemia, não é pós-pandemia, porque não acaba nunca. Então, acho que todo mundo tem passado, né? Por mais estresse, por mais questões assim de oscilação de humor, tem tido muito esse feedback. Não sei se vocês têm sentido isso. Mas humor que tem ficado muito... tem ficado meio doido, né? Uma hora tá bem, uma hora não tá. Memória que ficou ruim, principalmente quem teve Covid, então a memória ficou ruim, a capacidade cognitiva ficou ruim. E aí, na verdade, a gente tem muita coisa legal que dá pra fazer da parte da nutrição pra gente melhorar tudo isso e pra gente prevenir também de não ter que entrar num estado aí crônico dessas queixas, desses sintomas, e acabar tendo que usar um medicamento. Ou, claro, para quem está aí já usando o medicamento, porque é uma coisa muito comum hoje em dia, antidepressivo, ansiolítico, a gente ter um estilo de vida ou fazer coisas no nosso dia a dia que vão ajudar na performance mental, no nosso equilíbrio mental. E, claro, quando for a hora, o momento daquela pessoa tentar retirar aquele medicamento ou reduzir as dosagens, enfim, você não ter aquele impacto tão grande e acabar tendo que ficar refém ali de medicamentos. Inclusive, o que a gente vê muito são pessoas que tomam um medicamento, aí aquilo ali não é suficiente, aumenta a dosagem, aí não é suficiente, toma outro medicamento. Então, assim, fica uma coisa que nunca resolve a raiz do problema, né? Só tenta mascarar o sintoma. Então, enquanto estão entrando pessoas, convidem pessoas, gente. Vamos fazer mais gente nessa live. Quinta-feira, aposto que as pessoas estão na rua. E aí, enquanto entra mais gente, se vocês quiserem me falar sinais, sintomas de humor mental que vocês estão tendo, podem deixar aí, que aí a gente pode, às vezes, focar em estratégias para ajudar naquela situação específica. Porque são situações diferentes, tá? O que acontece, a química lá cerebral, ela é diferente. Então, às vezes, uma coisa que a gente vê ali que nossa, isso aqui é excelente para dar energia mental. Às vezes, para uma pessoa é excelente para dar energia mental, para outra pessoa vira uma bagunça. Então, às vezes, a gente tem que entender também como que o nosso cérebro funciona para a gente não escolher coisas ruins e dar errado ali e você ficar pior do que tava, tá? Porque isso pode acontecer. E eu vou dar exemplos que é muito mais comum do que a gente imagina. Bom, então tá, vocês vão falando aí quando vocês quiserem, tá? O que eu separei? Eu até separei em tópicos aqui, porque senão eu me perco muito nos assuntos, porque é tanta coisa que eu acabo não dando as informações que eu queria. Então, o que acontece, gente? A saúde mental hoje é uma coisa muito, muito falada e ela é muito importante porque ela tá no nosso centro, tá? Eu vivo falando que o intestino é o centro de tudo, que a saúde digestiva é a coisa que a gente mais tem que tomar cuidado, e realmente sim. Mas se a gente estiver cuidando de tudo, então, tô fazendo as rotinas, faço shot, tomo chá, treino, faço as minhas coisas todas, mas tá num nível ou de estresse muito alto, ou realmente pensamentos que não estão legais, muita ansiedade, vive à base de café, o mental vai acabar bagunçando todo o resto das coisas que você tá fazendo. Então, o mental, ele é muito, muito importante pra gente ter o resto do corpo saudável. Então, assim, é uma das queixas principais que eu tenho tido nas minhas consultas. Toda vez que chega lá, o bloquinho de sinais e sintomas, tem vários bloquinhos, né? Digestivo, articular, mental, humor. Quando chega no bloquinho do humor, gente, assim, as pessoas estão quase, gabaritando. É uma mistura de falta de energia, com ansiedade, com tristeza, com agitação, com falta de paciência,
com memória ruim, com ficar cansado o dia todo. Então, assim, tá um mix de bagunça de neurotransmissores aí nas cabeças das pessoas, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem esse desequilíbrio muito na saúde mental, a gente acaba desequilibrando nossos outros sistemas. Ou, às vezes, esse desequilíbrio mental também começou por quem tem outros sistemas que não estão legais, tá? Então, um dos sistemas, que é o que eu mais falo, que vai atrapalhar nas questões mentais, é o intestino. Então, primeira coisa, o que pode acontecer no cérebro pra gente estar com todos esses sintomas? Então, vamos ver o que pode acontecer, as situações. Ou você tá realmente numa situação de corpo muito inflamado, e quando a gente tá com o corpo muito inflamado, isso é muito fácil de acontecer, a gente acha que não é, mas é muito fácil de acontecer. Quando a gente tá com o corpo muito inflamado, a gente acaba inflamando todos os nossos sistemas, inclusive neuroinflamação, que é o sistema neurológico. Quando a gente tem essa neuroinflamação o tempo todo ali, a gente vai acabar desequilibrando nossos neurotransmissores. Então, a gente vai ter, por exemplo, excesso de neurotransmissor excitatório, excesso de neurotransmissor que tá como se nosso cérebro ficasse preparado para algum ataque, preparado para alguma coisa que vai acontecer, e aquilo ali bota a nossa cabeça em alerta o tempo todo. Isso gera várias coisas. Então, vamos supor, se você tá com o corpo inflamado e você tá sentindo muita ansiedade, muita irritabilidade, muito nervosismo, pode ter certeza que seu cérebro está em constante ativação e se preparando para alguma coisa. Porque esse é nosso mecanismo, gente, de ancestralidade. O nosso cérebro ele ainda é ali ancestral. Então ele acha que qualquer coisa que a gente tem no nosso corpo que é uma ameaça, então quando o nosso corpo está inflamado, ele está meio que ameaçando os nossos sistemas, ele vai achar que a gente está sob ataque de alguma coisa. Então ele vai ficar preparado para fuga e para, enfim, ver o que você vai tomar de ação ali para que você, né, fique vivo. Só que isso, quando é pontual, como era antigamente, é uma coisa. Quando esse estresse, essa inflamação é crônico, então é aquela inflamação que você não vem cuidando, cada dia que passa você está mais inflamado. Como que eu sei se eu estou mais inflamado? Pô, as oscilações de humor, as oscilações de energia mental, as oscilações de memória, de fadiga, de sono, ter sintomas de corpo inflamado, então sintomas de cansaço, dores musculares demais, dores articulares, pessoas que estão sempre alérgicas, pessoas que estão com dores de cabeça, meninas que têm muitos sinais e sintomas no período pré-menstrual, ou que tem muita TPM ou oscilação de humor, pessoas que tiveram Covid 1, 2, 3 vezes e sentem aí toda aquela síndrome pós-Covid de cansaço, falta de concentração, a questão respiratória que não volta. Então, assim, a gente vai tendo vários sinais que o corpo está mostrando, os sinais digestivos, então, ter muitos gases, ter muita distensão, intestino que fica doido. Isso tudo mostra que seu corpo está sempre indo para um caminho inflamatório. Fora quando a gente já tem a confirmação nos exames de sangue, que é quando a gente tem marcadores lá que mostram que realmente nosso corpo está indo para o lado inflamatório. Então, se a gente tem essa base ali do nosso corpo inflamada, a gente vai ter neuroinflamação. E aí a gente vai começar a bagunçar ali todas as nossas transmissões nervosas, os nossos receptores, a nossa genética. Quando a gente está muito inflamado, a nossa resposta genética ela fica diferente, gente. Tudo que é para ativar, que não é muito legal, tudo que é para silenciar, que não é muito legal, acaba ficando muito ativado. E tudo que é para você melhorar, que você tem ali de potência, fica às vezes silenciado ou fica ativado de um nível tão alto que aquilo ali fica demais. E aí acaba atrapalhando a sua performance mental, enfim, e o seu humor. Então, controlar a inflamação é uma causa, né, ou uma coisa que a gente tem que fazer. Uma outra coisa que pode acontecer são carências nutricionais muito comum as pessoas não terem nutrientes, que são essenciais para formar os neurotransmissores, para fazer equilíbrio de humor, nutrientes básicos tipo B12, magnésio, B9, B6, então vitamina C, zinco. Então são vários nutrientes ali que participam da formação e de todo o processo de neurotransmissor. Então outras coisas também, né, os próprios antioxidantes, os fitoterápicos, as gorduras boas. Então eu vejo muita gente tirando a gordura da vida, fazendo, né, às vezes uma dieta só de proteína, ou às vezes uma dieta pobre em proteína também, que vai atrapalhar a formação de neurotransmissor. Então, às vezes, o problema é uma dieta pobre.
não tem nutriente, tem carência de nutrientes chaves, principalmente B12, vitamina D, complexo B, né? Não só B12, vitamina D, magnésio, extremamente importante, principalmente para quem está na fase de muita ansiedade, muito estresse, dificuldade para dormir. Então, já pode começar a tentar investigar ali se não está precisando de dar um boost nessa parte aí, né, do magnésio. Outra coisa, vasodilatação. Às vezes a gente tem alterações em genes que são responsáveis por vasodilatar. Um deles chama NOS, que é o dióxido nítrico, que é uma substância que estimula, né, a nossa vasodilatação. E quando a gente vasodilata, chega nutriente em todos os sistemas. E no cérebro não vai ser diferente. Então vai chegar os nutrientes que precisa. Às vezes a pessoa está comendo bem, mas não está chegando os nutrientes ali onde precisa chegar. Então a gente precisa estimular também que esse fluxo sanguíneo seja bom para que você tenha essa resposta toda mental, tá? Então a gente tem a questão da inflamação, aumentar nosso fluxo sanguíneo, ver as possíveis carências nutricionais que a gente pode ter, e é muito comum ter carência nutricional, a gente acha que não tem, mas faz um check-upzão mais completo, que sempre aparece um nutriente ali que precisa de mais cuidado, tá? E regular os neurotransmissores. Então, o que acontece? Como assim regular? A gente tem nossas características, tá, gente? Por isso que eu coloquei genética no nome da live. Nós temos genes que são genes que a gente engloba na parte do comportamento. Como que o nosso cérebro se comporta? Como que a nossa dopamina, nossa serotonina, nossa melatonina, como que isso funciona na nossa cabeça? Nós não temos isso funcionando de forma idêntica. Todo mundo é igual, não. Esses nutrientes têm as funções iguais para todo mundo, mas em cada pessoa eles podem agir de um jeito, tá? Então, por exemplo, tem gente que tem muito mais dificuldade, por exemplo, com os receptores de serotonina. E aí, às vezes, a pessoa tem serotonina, tá comendo fonte de serotonina, os receptores não reconhecem aquela serotonina e a pessoa sempre tem aquela tendência a ficar mais para baixo, antissocial, mais triste, mais melancólico, chorono. Por quê? Chorona, porque não tem ali a resposta da serotonina. E às vezes a gente junta vários genes que tem a ver com a saúde mental. E aí ela não só pode ter problema no receptor, como ela pode ter outras questões, genes de vasodilatação, genes do complexo B. Então, por isso que é sempre legal a gente fazer uma análise mais completa. E não fazer assim, Mafê, eu tô sem concentração. Tá, então vamos melhorar só a sua concentração? Vamos colocar um suplemento master para concentração? Vai que a gente vai dar esse suplemento para concentração, mas seu sistema digestivo não tá legal, você precisa de outros nutrientes para aquele ativo que vai aumentar o neurotransmissor da concentração chegue ali e seja reconhecido. Então não é só dar uma substância para concentração e esquecer o resto. Por isso que, assim, é mais detalhada essa parte da saúde mental. E a gente tem que se perceber muito, porque senão, às vezes, a gente faz uma estratégia e se a gente não identificar o que aquela estratégia teve de resposta, aquilo ali pode piorar muito, tá? O nosso sintoma. Então, por exemplo, vamos supor que você queira realmente ali melhorar a sua concentração. Então, coisas que você tem que pensar. Vou relacionar com os genes, tá? Quais genes ali estão associados com nossa capacidade de concentração. O principal gene, gente, do comportamento, além desse, eu falei da serotonina, mas o que a gente mais pega na prática, o que mais tem nos testes genéticos, o que a gente mais associa com os sinais e sintomas, é um gene que chama CONT, que é uma enzima que vai degradar, ou seja, vai quebrar o nosso neurotransmissor que chama dopamina. Todo mundo conhece serotonina, todo mundo é familiarizado com serotonina. E aí, agora, quem não é familiarizado com dopamina, eu vou explicar. Dopamina é um neurotransmissor que o nosso cérebro, inclusive, gosta demais, porque é um neurotransmissor do prazer, da sensação de conquistar as coisas, projetos, ter criatividade. Então, principalmente, olha só, para quem trabalha com as mãos, com música, criando coisas, com arte, é um neurotransmissor que ele não pode ficar baixo, senão você vai perder a sua capacidade criativa, a sua capacidade cognitiva. Então, a dopamina, se você tiver com ela baixa, você vai ficar muito ali sem saber o que fazer, procrastinando, sem ter ideia, sem ter motivação para nada. O seu trabalho fica maçante,
é um sofrimento ter que fazer as coisas, você fica muito antissocial. Então, assim, esse gene que chama CONT, cometiltransferase, vai quebrar essa dopamina. Toda vez que a gente tem uma substância no corpo, a gente produz aquela substância, ela vai chegar num nível, a gente vai quebrar aquilo ali e ela vai caindo no nível. Porque imagina se a gente tivesse dopamina o dia inteiro, a gente ia ficar ligada no 220 o dia inteiro. Imagina se a gente tivesse melatonina o dia inteiro, a gente só ia dormir. Se a gente tivesse serotonina o dia inteiro, a gente ia ficar besta, rindo o dia inteiro, que é legal ter serotonina, mas o dia inteiro também isso é ruim. Então, tudo que chega lá num valor no nosso cérebro, ele vai fazer o que tem que fazer ali e depois ele vai ser quebrado, degradado, eliminado. Então, essa enzima ela é muito importante na personalidade de todo mundo e na capacidade cognitiva de todo mundo. Porque a dopamina faz tudo isso que eu falei. Motivação, foco, concentração, fluidez mental, fluidez verbal. Então, você já viu aquelas pessoas assim que tem tipo raciocínio lento? Que falam, nossa, não peguei, não entendi. Aí você tem que às vezes falar de novo. Aí ela tem que parar um pouco e pensar. Até ela entender as coisas demora um pouco. Gente, e que a gente brinca, fulano é burro. Não é que é burro. Há aquela transmissão ali de sinal para os neurotransmissores, então de um neurônio para o outro, e às vezes a quantidade ali de dopamina desses neurotransmissores, ela é menor. E essa capacidade também que a gente chama de transdução de sinal, ela é lenta. Então às vezes a pessoa demora mais para pegar, porque até passar a mensagem de um neurônio para o outro, demora mais. Então, quando a gente tem desequilíbrio dessa dopamina, a gente pode ter pensamento mais lento, baixa de motivação, baixa de foco, concentração. E, às vezes, quando ela tá baixa, a gente pode ter muito essa queda, assim, de querer fazer as coisas, de não conseguir concentrar porque ela tá muito baixa. A gente precisa de dopamina para concentrar, a gente precisa de dopamina para focar. Mas se ela também estiver muito alta, vai ser ruim. Então, olha só, se a gente herdar esse gene funcionando de uma forma muito rápida, então olha só, gente, isso é bem importante que vocês vão se... Olha as características para vocês associarem como vocês são, tá? E como que é ali... Nossa, olha como... Eu sempre fui assim. A minha tendência mental é ser assim. Então, vocês já vão se encaixar nesse gene. Nem sempre a gente precisa de um teste genético para ter certeza que a gente herdou uma coisa e só com o teste genético que dá para fazer uma conduta, não. Muitas vezes, pelos sinais e sintomas, a gente tem uma boa ideia de como o cérebro daquela pessoa funciona. Então, olha só, vamos supor que você herdou do seu pai e da sua mãe, tá? Então, a gente tem ali as heranças dos dois lados. Nesse gene do comportamento, que é associado com comportamento, que chama CONT, de uma forma que ela é muito rápida. O que é isso? Essa enzima funciona muito rápido e aí na hora que seu corpo produz dopamina, ela quebra aquilo ali rapidão e a sua dopamina cai no chão. Então, é tipo assim, chegou o neurotransmissor, nossa, maravilhoso, tô ótima, muito motivada, cheia de energia, criatividade e tal. Vem lá a enzima, degrada o negócio na velocidade da luz, caiu sua dopamina toda. Normalmente você vai ter muito mais as características de ser uma pessoa com mais dificuldade de começar as coisas novas, então começar os projetos, começar com coisa nova, fica procrastinando porque aquela dopamina fica baixa, e aí você não quer fazer nada, porque a dopamina que vai te dar, quero conquistar as coisas, quero conquistar o mundo, então você vai estar ali, nossa, que preguiça de fazer isso, ai meu Deus, eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Você vai começar a ficar muito preguiçoso no sentido de procrastinar mesmo. Você sabe que tem que fazer e não quer fazer. Não tira vontade de jeito nenhum da alma para fazer o negócio. Quando você começa a fazer, se aquela dopamina continuar muito baixa, bem provável que você não tenha motivação para fazer aquela tarefa, e aí aquilo ali vai ficar muito maçante, então você vai achar um saco fazer aquilo ali. Vai estar com uma característica mais antissocial, então não vai querer ficar encontrando com muitas pessoas. A tendência é ficar um pouquinho mais para baixo, não um nível depressivo, tá? Mas você vai ficar mais ali na sua, mais quieto. Pode ser que você entre num estado de ansiedade, porque você sabe que tem que fazer as coisas, mas você não tem vontade de fazer, mas você tem que fazer. E aí aquilo ali te dá muita ansiedade, porque é aquele pânico, sabe? Aquela angústia.
Gente, eu preciso fazer, mas eu não quero fazer. Eu não tô afim de fazer essa coisa chata. Você começa a perder, às vezes, quando a dopamina tá baixa, vontade até de fazer coisas que você gosta, tá, gente? Tô falando de coisas maçantes e tal, mas às vezes você perde a vontade de fazer coisas que você gosta de fazer. Então, significa que esse nível seu de dopamina tá muito em desequilíbrio. Herdar um gene, igual eu falei, essa conte de forma rápida, significa que a pessoa vai ser assim sempre? Não, isso é quando está em desequilíbrio. E por que pode estar em desequilíbrio? Porque você pode estar com o seu corpo inflamado, com o seu sistema digestivo avacalhado, você pode estar enfiando a cara num café, e aí o feedback negativo da dopamina do café, eu vou explicar, é péssimo, e aí vai jogar sua dopamina no chão. Você pode estar, enfim, comendo coisas muito ruins para a saúde do cérebro, para a saúde do corpo. Então são vários motivos para que esse gene esteja em desequilíbrio. Não significa que só nascer com a conte rápida você vai ser assim, tá? Mas a sua característica, se ela estiver em desequilíbrio, vai ser essa. Então, para vocês entenderem, nossa, eu devo estar em desequilíbrio, porque eu tô muito assim. Quando não está em desequilíbrio, olha só as vantagens de ser uma conte rápida, tá? Então, normalmente são pessoas mais serenas, mais tranquilas. São pessoas... Isso é muito interessante, olha só. São pessoas que se dão muito bem quando são submetidas a estresse. Então, sabe assim, tipo... Você tem uma coisa para entregar num tempo muito curto. Nossa, tem uma coisa no seu trabalho que, tipo, apareceu do nada e você não tem muita segurança para fazer. E aquilo ali é meio que estressante. Ou tem um problema que apareceu na sua vida e você consegue trabalhar aquele problema, trabalhar aquela situação de uma forma que você não entre em pânico, tá? Tem gente que não funciona sob pressão. Tem gente que funciona sob pressão. Normalmente, as pessoas que se dão melhor sob pressão têm a conte rápida. Por quê? Porque essa dopamina ela não está lá nas alturas. E como a dopamina prepara nosso cérebro e nosso corpo para o ataque, para ficar alerta, quando ela está demais, a gente acaba não conseguindo controlar aquele tanto de informação e a gente entra em pânico. Quando a gente tem isso mais regulado, a gente consegue respirar, pensar. Então são pessoas que vão se dar melhor com estresse. São pessoas que quando pegam para fazer alguma coisa e estão concentradas naquilo, porque quando essa conte rápida, tá? Ela tá em equilíbrio, você vai ter um nível bom de dopamina ali. Vai estar ok. É aquela pessoa que tá trabalhando ou tá fazendo alguma coisa que você chama, a pessoa nem parece que você não existe. Você já, com certeza alguém conhece alguém assim. Tipo, gente, como é que aquela pessoa tá tão concentrada ali naquela atividade? Eu passo qualquer coisa, eu já olho... já desconcentro, já olho no celular. Tem gente que é muito focado. Então, normalmente são pessoas muito focadas e quando pegam pra fazer alguma coisa, fazem muito bem feito. Então, não sei se alguém se identifica. Se alguém se identificar, pode escrever. Eu me identifico e tal. E aí, isso é uma conta que tá em equilíbrio. Por quê? Porque você não tá pra baixo, você não tá procrastinando, você tá concentrando. Você consegue ficar bem ali quando tá em algum momento de estresse. Você consegue lidar com as coisas, não surta a cabeça. Então aquilo ali está em equilíbrio. Beleza, essa é a conte que funciona de forma rápida, ou seja, a dopamina tende a ser um pouquinho mais baixa. E o contrário, que é quando a pessoa herda esse gene funcionando de forma lenta. Ou seja, essa enzima, ela é tipo bem devagarzinha. E aí o seu cérebro ele é cheio de dopamina. Cheio de dopamina. Então normalmente são pessoas ligadas no 220. São pessoas que normalmente são muito sociáveis, muito comunicativas, muito criativas. A gente até brinca, né, que os conte lentos são muito inteligentes. Então, assim, são pessoas que pegam as coisas muito rápido, são muito inteligentes, a gente chama de cabeção. Embora o outro também pode ser, porque tem a capacidade de concentrar e ficar naquela tarefa ali e ser muito sereno. E às vezes isso é muito mais importante pra gente aprender alguma coisa do que ser só dopaminérgico, tá? De ter muita dopamina. Então, às vezes, essa pessoa ligada no 220, mais comunicativa, consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, aprende muito rápido, tem muitos projetos, cada hora tem um projeto novo, quer fazer uma coisa nova, nunca tá parado, nunca quer ficar à toa, sempre quer movimentar. Eu não mantenho a concentração por muito tempo. Muitas vezes, muita dopamina, a gente não consegue ficar ali. Porque como na nossa ancestralidade, muita dopamina significa ficar atento e alerta para o que vai acontecer, imagina, né, tipo assim, a nossa resposta ancestral.
Seu cérebro tá pronto pra quê? Pra fugir. Imagina você lá super concentrado, naquele morro ali que eu vou tentar me esconder. Não, você tá olhando pra tudo, todas as possibilidades, tudo que você pode fazer naquele momento pra você sobreviver. Então, quando tem muita dopamina, o que acontece? A gente não foca numa coisa só. Quando essa dopamina tá em desequilíbrio, tá, gente? Ou seja, esse gene, você não tá conseguindo manter pelo menos um nível normal de dopamina e tem dopamina demais na cabeça da pessoa. Então, você vai fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes, você não vai conseguir fazer as coisas bem feitas porque você nunca tá ali dedicada naquela atividade. Você sempre, nossa, tô fazendo isso aqui, mas deixa eu responder não sei o quê. Deixa eu olhar meu e-mail. Deixa eu ver o meu celular. Deixa eu levantar. Vou tomar água. Vou não sei o quê. E aí, você nunca consegue ficar muito tempo ali se dedicando a uma atividade. Outra coisa que é risco para quem tem dopamina muito alta, que é essa Conte. Eu fui estopada aqui porque tá gravando a live, tá? Pra isso ser um vídeo depois, e aí tem coisas que são feitas durante a própria live. Mas não tem problema, né? Coisas, gente, tem que ficar muito atento pra quem é Conte lento, que é muita dopamina. Tendência a ter crises de ansiedade, muito comum, crises de ansiedade, de angústia, crises de pânico. Então, quem já tem histórico, ou tem alguém na família, ou conhece amigos, enfim, que estão ali sempre com aquela cabeça que não para de pensar, que não desliga um minuto, que entra naquele estado de ansiedade, que dá aquela angústia e pânico, muito cuidado, porque provavelmente aquele cérebro está com muita dopamina. Outra coisa que indica muita dopamina no cérebro: muita falta de paciência, irritabilidade, muita agressividade. Dopamina demais deixa a pessoa agressiva. Então, às vezes, você tá ali respondendo, sabe, supetão, sem paciência nenhuma. Isso pode mostrar que seu cérebro ele tá cheio de dopamina. E isso em excesso vai causar muita fadiga mental, gente. É como se chegasse uma descarga elétrica ali e depois isso passa. Por isso que essas pessoas, às vezes, elas demoram para desligar. O sono nem sempre é um sono reparador, porque você tá com tanta dopamina, tanta coisa na cabeça, que às vezes pro seu cérebro conseguir desligar, você vai criar um desequilíbrio de neurotransmissor. Porque quando o neurotransmissor fica muito lá no alto, ele causa um desequilíbrio com os outros. Então, a pessoa vai ficar totalmente dopaminérgica, totalmente alterada. São pessoas que têm tendência a ter muito mais inflamação, muito mais dores, tá? Então, dor de cabeça, dor aqui, ó, sabe? Dor de excesso mesmo, de cérebro ativo. Podem desenvolver doença autoimune, porque é um excesso de atenção do corpo toda hora, como se o seu corpo estivesse preparado para ataque o tempo inteiro. Então, a gente tem que... mas eu herdei esse gene assim. A minha tendência vai ser essa. Por isso que eu vou falar as melhores estratégias para quem está sentindo que está com o cérebro muito agitado e para quem está com o cérebro muito que não quer fazer nada, entendeu? Tá aquele cérebro, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Inclusive, comendo muito que sai da dieta. Em falar em dieta, comer, esse gene tem muita relação com o sistema de recompensa. Não falei uma coisa, uma das mais importantes. Esse que eu tô falando agora, que é muita dopamina, é um cérebro tendencioso a ter muitos vícios e muito sistema de recompensa. Porque o cérebro ama dopamina, gente. Tudo que aumenta a dopamina no nosso cérebro, ele anota no caderninho e fala: isso aqui é incrível, eu quero isso de novo. Então, olha só, coisas que aumentam nossa dopamina e nosso cérebro ama. Comida, então pode ser comida doce, pode ser uma comida que você goste muito, que você tem um afeto, uma comida salgada, mas principalmente doce e açúcar vai aumentar a dopamina. Café aumenta muito a nossa dopamina, porque o café ele vai se ligar em receptores no nosso cérebro que estimulam a produção de dopamina. E aí, por isso que as pessoas são tão... a gente fala viciadas, mas assim, são tão ligadas no café. Uma conexão amorosa com o café mesmo, tá? A dopamina cria essa conexão. Então, o café faz isso, a bebida alcoólica faz isso. Os alimentos, então, chocolate, coisas que você gosta muito podem aumentar a sua dopamina. Por exemplo, queijo, glúten, esses alimentos que têm essa resposta mais de prazer, tá? Então, né, tipo uma alface não aumenta tanto a dopamina, por isso que a gente não liga tanto.
Mas enfim, açúcar, café, todas essas coisas que a gente gosta muito, aumentam muito a dopamina. E como é o sistema de recompensa e de prazer, e outros vícios, tá, gente? Vício em compra, vício em jogar, vício em tudo, vício em ler, vício de todos os vícios que vocês possam imaginar. Tem relação com um cérebro muito dopaminérgico. É um cérebro incrível, mas tem que tomar muito cuidado e ser muito modulado, porque senão a pessoa fica simplesmente refém dos vícios dela, tá? E muitas vezes a gente acha que aquilo ali é super normal. Ah, eu tomo todo dia tal coisa. Ah, eu tomo 3, 4 cafés há anos. Isso não faz mal, não. Às vezes você não sabe o que está tendo de impacto na sua saúde mental, fazendo aquela rotina ali todos os dias de uma coisa que não está equilibrando seus neurotransmissores, tá? Então são pessoas tendenciosas a terem vícios e sistema de recompensa. Sempre faz uma atividade pensando na recompensa que vai ter aquilo ali, tá? E existem as pessoas... Isso, por isso que muita gente tem dificuldade de manter a dieta. Porque, primeiro, às vezes o sistema de recompensa é muito ativado. Às vezes a pessoa também tem outros genes, gente. Eu tô falando da dopamina, mas a gente vai ter o da serotonina. Aí a pessoa tem baixa de serotonina. Aí a pessoa tem os genes do complexo B, que são muito importantes para manter o equilíbrio desses neurotransmissores, tá? Para estimular a nossa produção e para manter o equilíbrio. Inclusive, eles são a base da gente começar a consertar alteração de humor, depressão, síndrome do pânico, exaustão, tudo que afeta o humor, a gente tem que começar a consertar pelo complexo B. Então, essa via que o complexo B participa chama via de metilação, que é dependente de B12, de B9 e de B6. Essa via, quando ela está funcionando bem, ela vai mandar mensagem ali para os seus genes, que são responsáveis para produzir as proteínas, os receptores, e aí isso vai equilibrar os seus neurotransmissores. Se essa base estiver avacalhada, não adianta nada a gente usar uma rodiola rosa para aumentar a motivação, porque você precisa ter a base. Então, a primeira coisa para equilibrar é a gente ver como está o nosso complexo B, então fazer um exame de sangue, ver se essa B12 está legal, se a B9 está legal, se não tem carências de outros nutrientes, tá? Pra ver se essa base mental ali tá boa. E aí, realmente, se a gente tiver alteração nela, alteração na dopamina, alteração na serotonina. Tem um gene, gente, que chama BDNF, chama fator neurotrófico do cérebro. Ele é um gene que sofre um impacto muito grande no nosso humor, no nosso bem-estar, no nosso estado cognitivo, quando a gente faz exercício físico. E muitas vezes essa pessoa herda esse gene com uma resposta de que isso vai ser positivo, essa sensação de bem-estar, de tudo bom do mental, vai ter a resposta quando a pessoa faz exercício. Então, às vezes a pessoa está numa fase muito sedentária, não tá, ou está fazendo muito pouco exercício, e às vezes tem uma indicação ali de treinar de 40 a 60 minutos, 5 vezes por semana. Quando a gente pega esse gene, a gente tem uma indicação de treinos por semana. Então, pode ser que você tenha realmente ali um desequilíbrio dos genes. E assim, gente, a gente herda o combo, tá? Vocês acham que a gente herda só um? Eu herdei o da B12, eu herdei o BNF que eu acabei de falar. Por isso que quando eu treino, eu fico muito bem. E outra coisa, treina, fica muito bem e começa a ficar viciado em treinar também, tá? E na hora que o negócio começa a andar, pegar no tranco, você começa a ficar viciadinho em treinos. Então a gente começa a querer treinar e ter aquela sensação assim, de treino, sabe? Pauleira. Porque isso vai liberar muito dopamina. Então, a gente vai se sentir bem. B12 alta, tipo 1200, pode. Alguma coisa tá errada nessa via que eu falei. Ou tá faltando outros nutrientes para essa via funcionar, ou seja, essa B12 não tá indo para a via de metilação fazer o que ela tem que fazer, e ela tá a não ser que você esteja suplementando. Ou esteja tomando muita clorela e tá dando essa falsa impressão de que você tá com a vitamina B12 alta, tá? Alguma coisa nessa via de metilação, que é uma via que é dependente também de zinco, de outros nutrientes, tá? Essa via pode estar bagunçada. Depois eu te sugiro fazer exame de homocisteína. Se a sua homocisteína no exame de sangue der acima de 7, de 8, a sua via de metilação está bagunçada. E aí quando essa via de metilação bagunça, ela forma homocisteína. B12, gente, até 900. Então, tipo assim, 550, 600, 650 até 900, tá? B12 muito alta pode ser alguma coisa que não está funcionando ou suplementou e passou do que precisava, tá? Então tem que tomar cuidado também. A gente não pode ter nutriente nem baixo, mas também em excesso pode desequilibrar.
Então, olha só, eu, por exemplo, herdei vários genes. Então, eu herdei na B12, herdei na B9. Gente, o gene da B9 chama MTHFR. É um dos genes que mais causam impacto. É o gene que, quando eu pego um teste genético e eu olho pra ele, eu vejo que a pessoa herdou dos dois lados. Do pai e da mãe. Dos dois. Pode ter certeza. É aquela pessoa que acordou de bom humor e ao longo do dia ela passou por 20 situações diferentes. Chorou, riu, ficou animada, chorou de novo, ficou com ódio, ficou ótima. Sabe aquela coisa assim, muito louca? Você acorda de um jeito, de repente tá de outro, de repente tá de outro. É assim, por quê? Como esses genes são responsáveis por manter ali o nosso equilíbrio de neurotransmissor, você pode ter oscilação de humor o dia todo, a semana ou no mês. Às vezes você não tem no dia, mas você tem na semana, você tem no mês. Então, B12, B9, que são genes muito importantes para o nosso equilíbrio mental. O gene da Conte, que é um dos principais que a gente vai analisar. O BDNF não é o principal, mas eu só associei ele aqui porque ele tem muita resposta de exercício. O exercício vai ter muito impacto positivo na nossa saúde mental. Então, quem tá com muita queixa mental aí e não tá treinando, não tá fazendo exercício nem nada, já pode começar aí a inserir alguma atividade na rotina, tá? E um outro gene, que ninguém quer saber desse, porque todo mundo vai falar, eu não quero parar de tomar café, que é o gene da cafeína. Quem herda o gene da cafeína alterado, ou também para quem não herda e tá tomando café, pode ter certeza que todo o benefício cognitivo da cafeína vai pro beleléu e, inclusive, na hora da gente recuperar a nossa saúde mental no sono, na hora da gente fazer toda a nossa restauração ali, quando a gente dorme, a gente organiza nossos pensamentos, a gente faz uma proteção neurológica, a gente faz detoxificação, a gente ativa a nossa... A gente faz várias coisas incríveis, gente. Principalmente no sono REM. O sono REM desliga a gente e fica lá, sabe? A sigla, né, do REM é Rapid Eye Movement. Então, seu olho fica lá mexendo rápido, porque ele é o único que tá ali vendo tudo que tá acontecendo no seu mental. E o seu corpo tá relaxado, porque senão a gente acabaria levantando, né? Então, tudo que você tá sonhando, que você tá assimilando do seu dia, da sua vida, tudo que você tá fazendo ali de organização mental, tá acontecendo no sono REM. Inclusive, isso é muito importante para prevenir Alzheimer, demência, depressão. Quando a gente toma café demais, então quem herda, principalmente para quem herda no gene da cafeína, que é um gene que chama CYP1A2. O que é isso? É uma enzima que vai também quebrar, igual fez lá da dopamina, que vai quebrar a cafeína. Se essa enzima funciona de uma forma muito boa, você vai quebrar essa cafeína rápido e vai eliminar ela rápido do seu sistema. Se você herda esse gene funcionando de uma forma mais lenta, ou de uma forma que não é tão boa, aquela cafeína vai ficar no seu sistema um tempão. E só pra vocês terem uma noção, gente, a cafeína, ela vai ter uma ação entre 20, 30, 40 minutos que a gente tomou café. Então, a ação da cafeína, ela é relativamente rápida. E ela tem uma meia-vida no nosso corpo, dependendo do que você herdou, até 12 horas aquela cafeína pode estar ali. E o que acontece? Então, ela pode ficar 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Vai depender do corpo de cada um, da capacidade de detoxificação de cada um e das questões genéticas, né, relacionadas à cafeína de cada um. Quando essa cafeína está no nosso corpo, gente, ela faz duas coisas principais. Ela faz muitas coisas, tá? Mas, assim, duas coisas principais. E eu tô falando isso aqui, não é pra gente não tomar café, não é pra gente abrir mão do café maravilhoso, que a gente ama tanto, que tem, né, todo aquele afeto, todo aquele prazer, não é isso, mas é tentar entender se às vezes você não tá numa fase da sua vida, muita ansiedade, muito estresse, se não tá dormindo bem, tá muito inflamado e tá fadigado e fica à base de café, só vai piorar. Então, às vezes vale a pena fazer um pouco de detox de cafeína, tomar outras coisas mais interessantes para a saúde mental e dar uma intercalada. Às vezes um dia toma café, outro dia não toma. Porque o que ela vai fazer? Ela tem duas funções ali, principais ali no nosso cérebro, que vai, né, para essa live aqui, que é o objetivo da live. Ela vai se ligar a um receptor, que é um receptor de uma substância que chama adenosina. Essa substância é a que mostra para o nosso cérebro que está na hora da gente descansar.
tá na hora de desligar, de parar de fazer o que você tá fazendo. Ó, trabalhou muito, estudou muito, tá na hora de dar uma relaxada para você conseguir manter ali sua saúde mental. A cafeína se liga nesse receptor, que é tipo uma chavinha de fechadura, e não deixa a chave da adenosina entrar. Então, é como se tivesse uma chave na fechadura e você não consegue colocar a sua chave lá para abrir a porta. E aí, o seu cérebro não consegue, então, ter a mensagem de tranquilidade, de relaxamento. O que acontece? A gente pega uma energia emprestada com a cafeína, porque a gente não tem essa energia. A gente só bloqueou o cérebro da sensação de cansaço. Então, quando isso é feito o tempo todo, o seu cérebro não descansa. Você não renova ali, você não tem saúde cerebral isso daí. E aí você vai entrar num estado de que você sempre vai precisar de mais cafeína, de mais cafeína. Aí você toma 1, 2, 3 cafés, às vezes tem que tomar mais. E isso vale para qualquer bebida que tenha cafeína, tá? Não só café. Uma outra coisa que a cafeína faz, foi o que eu falei mais cedo, é aumentar a dopamina, que é prazer. Então pensa o seu cérebro ter um boost de energia porque bloqueou o cansaço, então ele vai ficar ali, então beleza, bora continuar trabalhando. Então você tem aquela sensação de energia. E aumenta a dopamina. Então, você vai ter aquela sensação de que assim, você virou tipo Mulher Maravilha e Super-Homem, porque você tá tomando uma coisa que te deu uma super resposta. E ela, de fato, gente, faz isso. Só que quando a gente usa, tipo assim, a cafeína um dia, não toma 2, toma no outro, toma no dia de um treino que é um pouco mais intenso, que a gente precisa de mais energia, ou um dia que você precisa focar mais, aquilo ali dá muita resposta. Ah lá, várias pessoas, eu sou a louca do café. Tem um monte de gente que ama café e toma muito café. Só que para você ter a ação benéfica da cafeína mesmo, a gente não pode tomar café em exagero todo santo dia. E é sempre bom a gente associar a cafeína com alguma coisa, para retardar também aquela liberação de cafeína. Então, por exemplo, às vezes tomar um café com TCM, que é aquele óleo que chama triglicerídeo de cadeia média, é um óleo que é muito bom para energia mental, para quem vai estudar, para foco, concentração, para cognição. É um olhinho que não tem gosto de nada, parece um óleo de coco, mas é um óleo mais nobre, chama TCM, triglicerídeo de cadeia média. Vocês vão achar nessas marcas boas todas, Pura Vida, Essential, todas essas marcas têm, Equalive. E aí, às vezes a gente pode colocar uma colher de TCM no café. A gente pode coar o café com cacau 100%, com canela do Ceilão, que também vão ser bons nootrópicos, que são substâncias que vão dar toda essa função mental melhor e mais cognitivo, mais fluidez verbal. Então, toda substância que a gente chama de nootrópica é uma substância que vai potencializar a nossa mente. Então, a nossa mente vai ficar mais ativa, mais sharp. E aí a gente vai ter ali tudo funcionando bem. Então, o TCM, ele é um nootrópico. A cafeína é um nootrópico, né? Um neutrópico cabuloso, inclusive. Só que quando a gente usa o tempo todo, a gente acaba perdendo a nossa capacidade cognitiva porque o nosso cérebro não descansa, tá? E a gente precisa dar energia, mas também precisa descansar. Então, a gente pode coar um café com canela e cacau com o TCM. A gente pode, às vezes, fazer um café descafeinado, fazer um leite vegetal, colocar a maca peruana, que é excelente nootrópico, dá muita clareza mental, energia mental. Então, a maca peruana, além dela equilibrar os hormônios femininos e dar vitalidade feminina, mas ela também dá vitalidade para homem, mas ela é mais voltada para as questões femininas. Se a gente coloca um leite vegetal com uma colher de chá de maca peruana, um cacau 100%, e um café descafeinado, você vai ter ali um cappuccino, um latte, pra dar aquela sensação gostosa de estar tomando uma bebida, né? Tipo, o café é o café, gente. Não dá pra trocar o café por chá sempre, porque não é a mesma sensação. Então a pessoa não vai manter aquele hábito. Ela não vai se apegar ao chá. Já a um latte, a um cappuccino, a um chocolate quente, feito de uma forma saudável, você vai se apegar também. E aí você vai ter toda a qualidade da cafeína quando você tomar o café. Porque se você tomou um dia um descafeinado e turbinou ele com essas coisas, aí no outro dia você fez um latte, leite vegetal, canela, cacau, cúrcuma, cardamomo, você fez um mixinho de especiarias. Outra coisa muito boa pro mental, colágeno. Às vezes coloca uma dose de colágeno. E hoje tem colágeno de cacau, colágeno com sabor, né, tipo às vezes de baunilha, então vai dar um gostinho ali no seu cappuccino, vamos dizer, vamos chamar, no seu latte. Você pode fazer uma bebida com colágeno, com cacau, com canela. Vai do seu gosto, gente. Vocês vão misturando as ervas, as especiarias, gosto de cada um.
No outro dia você vai lá e toma um café com cafeína. Então, se você fica, tipo, mesclando o uso, ele não é um uso todo santo dia, vocês vão ver que a ação da cafeína vai ser muito melhor. Porque quando toma todo dia, esse pico de dopamina que a cafeína dá no cérebro de quem não toma todo dia, não dá mais no cérebro de quem toma todo dia. Então, o pico, ele não tem mais pico, é um picozinho, entendeu? Assim, churuca. E aí toda hora você vai tomar café. Toda hora você vai tomar café, vai dar aquele picozinho, assim, ó. Depois cai. E aí vamos imaginar que você não seja uma metabolizadora boa da cafeína. Se você não for, e você tiver nessa de tomar café o tempo todo, você não vai ter as respostas boas mentais que a cafeína faz. Você ainda vai ter pensamento um atrás do outro. Aquele cérebro que não para de pensar, pensa o tempo todo. E é um pensamento atrás do outro e você não sabe nem o que você faz. Dá uma sensação de angústia e de ansiedade sem nada acontecer. Eu sou a pessoa que também não tem, herdei o gene falho da cafeína. Gente, quando eu tomo uma xícara, basta uma xícara, tá? Não precisa ser mais do que isso, não. É uma xícara de café. Eu tenho uma ansiedade, parece que assim, eu tenho 1000 coisas pra fazer. Eu vou apresentar pra, sei lá, pra 200 mil pessoas daqui a 5 minutos e nada vai acontecer. E eu fico num estado de angústia, de ansiedade, pensamento repetitivo. Penso uma coisa, penso outra, depois penso outra. Um caos. Avacalha minha cabeça toda. Principalmente se eu tiver num dia mais ansiosa, com mais trabalho, mais coisa pra fazer, mais teste pra analisar. Então, cuidado também o momento que vocês vão usar a cafeína. Então, pra quem já tem essa sensação de ficar muito agitado, às vezes tem um pouquinho de taquicardia, às vezes tem gente que tem sintoma digestivo com a cafeína, às vezes fica com um pouco mais de... ou o intestino funciona muito rápido, alguma coisa acontece quando toma cafeína, você pode ser um forte candidato a ter esse gene da cafeína alterado. E para quem não tem o gene alterado, que não sente nada, cuidado, porque são as pessoas que vão tomar cafeína, riveria, e vai falar que tá tudo ótimo. Só que às vezes o sono dessa pessoa não tá reparador. Às vezes você está tendo outros processos inflamatórios que você não está associando com cafeína, como, por exemplo, acordar cansado, perder a concentração ao longo do dia em alguns momentos, ter momentos de irritabilidade e pavio curto. Isso pode ser que você está ali com excesso de cafeína. Então, cuidado com quem toma uma xícara de café e dorme, porque a cafeína atrapalha o sono REM. Então, às vezes você deitou lá e dormiu, eu dormi com cafeína, mas seu sono não foi reparador, você só dormiu. Então, cuidado com isso, que isso também pode trazer um impacto muito grande, tá? Então, assim, gente, genes importantes, o da cafeína, então cuidado. Hoje eu até postei um latte que tem tem uma medida do Power Coffee. Então, esses cafés que tem esses combos, eles são legais, porque acaba que a cafeína é menor, são gostosos, dá pra gente ter aquele prazer ali de tomar um café e acaba que aquela cafeína é de liberação mais lenta. Então, não sei se vocês tomam, mas Super Coffee, Power Coffee, são cafés interessantes da gente colocar ali pra não ficar tomando sempre uma xícara zona de café. O café coado, inclusive, xícara grande de café, tem muita cafeína, mais do que café expresso, tá? Então, cuidado também em ficar tomando, tomo 2 xícaras só, mas uma xícara enorme, ou então tomo muito expresso ao longo do dia. Então, cuidado com o café. Se você tá muito ansioso, muito ligado no 220, quer dar uma acalmada na cabeça, que não tá aguentando mais de ansiedade, começa a reduzir no café se estiver usando. Se não estiver usando café, não é isso. Eu aconselho fazer o uso de tanto óleo essencial quanto chá, de erva cidreira, de capim-limão, de camomila, de lavanda, tanto os óleos essenciais, a gente colocar num difusor aonde a gente está no nosso trabalho, ou do lado da cama, ou a gente esfregar, colocar umas 3, 4 gotinhas na mão e inspirar. Uma das coisas que mais controla dopamina em excesso, ou seja, cérebro que está ali muito ativo, muito louco, é fazer técnica de respiração. Então, todo mundo pode tirar 5 minutos no meio do dia, no seu trabalho, até porque isso vai fazer com que você volte muito melhor para o que você estava fazendo. E fazer técnica de respiração. O que é técnica de respiração? Gente, é inspirar e respirar várias vezes ali, contando até 6, até 5, até 7, até 8. E se você colocar os óleos essenciais, tipo óleo de lavanda, óleo de olíbano, de ylang-ylang, todas essas plantas que eu falei, vocês vão ter toda ali uma resposta mental muito rápida, porque o óleo essencial ele tem uma ação muito rápida.
E aí, você vai conseguir acalmar mais seu cérebro. Outra coisa que você pode fazer é já começar com um chá relaxante. Ao invés de deixar o chazinho relaxante só pra noite, você pode começar com um chá relaxante de manhã. Então, chá de melissa, chá de passiflora, chá de erva doce, chá de camomila. Esses chás vão dar vai acalmar seu cérebro mesmo. E aí você vai parar de ficar agitado. 200 ml de café vira o Hulk. Pra quem tem alteração genética, nossa, vira o Hulk. Vira o Hulk louco. Se você também estiver ansioso, outra coisa que pode fazer, que é muito bom, é tomar magnésio na forma de bisglicinato ou na forma de treonato. São as duas formas de magnésio que vão fazer muita ação aí nootrópica, ou seja, uma ação boa no cérebro, tá? Uma ação legal, você vai ficar bem, vai controlar a ansiedade, mas não vai ficar lerdo, sonolento, pra baixo. São coisas que vocês podem fazer. Outra coisa que ajuda muito é o ginseng indiano, que eu falei. Eu sempre falo dessas substâncias em todas, gente. Eles vão estar em todos. O ginseng indiano, que é a ashwagandha, ela é muito boa para quem está em fase de estresse, quem está sob estresse, o cérebro está muito ativo, muito estresse, muito ligado, muito irritado. A ashwagandha, provavelmente vocês vão ter que fazer em farmácia de manipulação, porque antes a gente tinha a ashwagandha extrato para colocar no latte, para fazer um shot de manhã, mas eu acho que agora no Brasil não pode. E aí vocês vão achar a farmácia de manipulação. Então, de 400 a 500 miligramas de ashwagandha por dia ajuda muito, principalmente para quem está com dificuldade para dormir. Então, tomar ali umas 7, 8 horas da noite, pode tomar metade da dose, às vezes 250, 300, e de manhã, para quem já acorda muito estricnado, ligado no 220, mas de uma forma que não tá legal, uma forma que tá meio estressante, dá para tomar de manhã também, por exemplo, junto com o magnésio, tá? Quem tá aí muito procrastinando, sem vontade de fazer nada, não quer nem levantar da cama, vamos ver as coisas que a gente pode fazer para aumentar. Muito sem motivação, não quer nem viver mais, e já tá um cérebro que já cansou de tudo nessa vida. Primeira coisa que tem que fazer, olhar níveis de vitamina D. Se a sua vitamina D estiver abaixo de 40, de 50, pode dar uma suplementada, porque vitamina D baixa, dopamina vai ficar baixa também. Vocês podem fazer um dos chás que mais aumentam os níveis de dopamina e melhoram as questões cognitivas é hortelã com alecrim. É o chá que eu até coloco nas minhas receitinhas, chama energia mental. É um chá de alecrim e hortelã em infusão. É um chá que aumenta muito dopamina. Vocês podem tomar ômega 3, mega dosagens de DHA. Então, ômega 3 com 1 grama, 1,5 grama de DHA mais EPA. Então, quando vocês viram o ômega 3, lá na informação nutricional vai vir assim, EPA e DHA. 550, 350. Vocês somam os dois e vê se deu 1 grama, 1,5 grama dos dois juntos, tá? Então, um bom ômega 3. Creatina, a nossa maravilhosa creatina que a gente só usa achando que é para ganho de massa magra. A creatina é maravilhosa para o cognitivo, ela é um super nootrópico, ela ajuda demais o nosso cérebro a ficar bem, a ter resposta de dopamina, a aumentar os níveis de dopamina. Então vocês podem tomar aí de 3 a 5 gramas de creatina, um shotzinho de manhã com limão e cacau, que também vai ajudar muito a aumentar a dopamina. Então vocês já podem fazer, olha um shot muito bom para energia mental. Espreme um limão, coloca uma colherzinha de chá de cacau 100%, uma colher de chá de creatina em pó e uma colher de sobremesa do TCM, que é o óleo que eu falei. Então vai ser um shot super boost mental e que não vai dar ansiedade, nem pânico e nem a pessoa ficar doida ali, igual às vezes acontece quando toma uma cafeína em forma de cápsula ou toma muito café, tá? Coisas que ajudam muito a aumentar a dopamina também para quem tá procrastinando, e eu sei que provavelmente a pessoa não vai querer fazer isso porque ela tá sem energia para tudo, mas vai ajudar, é banho gelado, tomar uma duchona de 3 minutos bem gelada, porque a ducha gelada, ela vai nos ajudar a lidar melhor com o estresse e vai aumentar os níveis de neurotransmissores, todos os neurotransmissores, inclusive dopamina. Então, às vezes acorda, toma um shotzão, faz um exercício, toma uma duchona gelada, não precisa tomar o banho todo gelado, mas toma uma duchona gelada de 2 minutos ali, 3 minutos. No início é horrível, mas depois você vai acostumando. Depois você volta pro seu banhozinho de boa lá, relaxa e tal, e começa seu dia. Gente, eu tenho certeza, se vocês fizerem isso, 2 semanas, vocês podem vir me chamar, que se não der certo, vocês não melhorarem a energia, não melhorarem o mental, vocês podem me xingar.
eu tenho certeza, se fizerem isso que eu falei, alguma coisa vai melhorar. Não tem como não melhorar. Sério, essas estratégias naturais, elas melhoram muito. E por mais que a gente fica falando de suplemento aqui, é porque são suplementos que ajudam muito, gente. São suplementos que são muito, muito bons para a saúde. Nem sempre dá pra gente comer tudo. Então, assim, por exemplo, alimentos que são muito bons para energia mental são os alimentos ricos em fitoquímicos e antioxidantes. Então, abacate, as castanhas, as frutas vermelhas, o cacau, a canela, essas coisas são excelentes. As fibras, né? Um intestino que está funcionando bem vai ter essa resposta mental boa. Então, assim, se a sua alimentação também está muito monótona, muito pobre de cor, não está comendo as coisas que são ricas nesses antioxidantes, uva, kiwi, acerola, limão. Então, assim, é riqueza, gente. Tem que comer as coisas que tem cor, porque isso aí que tem os ativos, que a gente fala que são ativos que fazem ali benefícios, tanto no corpo todo quanto no mental, tá? Mas esses suplementos, às vezes, eles são muito bons, porque eles vão agir de forma pontual. E vai ter dia que você não precisa fazer esse shot. Você vai estar de boa, você não precisa de tanta energia mental assim, você pode acordar e fazer outra coisa, pode até tomar seu café ali e tá tudo bem, tá? Não são estratégias que vocês precisam fazer todo santo dia, não. Uma outra coisa que pode ajudar muito a aumentar também essa dopamina é suplementação com um ativo que chama Rhodiola rosea, que é excelente, que também, mais uma vez, essa suplementação ou você vai ter que pedir para um profissional para prescrever para você, ou para quem mora fora do Brasil consegue comprar Rhodiola rosea, que já é suplementos que são liberados, né? Ashwagandha, Rhodiola rosea, Mucuna prurins, são substâncias que aumentam, né, a dopamina. Só que toma muito cuidado, porque se você estiver numa fase, eu quero ser mais motivada e ficar mais proativa e mais quero fazer tudo, mas você também está ansiosa, estressado, né, irritado, se você tomar rhodiola, se você tomar mucuna, você pode piorar. Por isso que tudo tem um momento. Isso é pra quem tá muito mais naquela vibe, bad vibes, assim, sabe? Tipo, nada tem graça, não quero fazer nada. Cuidado pra não pegar uma estratégia aqui e fazer numa fase errada. Tá? Então, ó, pra aumentar a dopamina, a gente pode fazer tudo isso que eu falei. E pra acalmar, foram aquelas dicas que eu dei. Do magnésio, dos chazinhos, dos óleos essenciais, técnica de respiração, dormir bem. E a ashwagandha, que é a rainha aí, que é o ginseng, na verdade, então, né, é a substância mais maravilhosa pra gente controlar ali nosso cérebro e nosso estresse, tá? E existem outros genes que são relacionados com a saúde mental, mas eu acho que fica muito longo a gente ficar falando de muitos genes aqui e de muitas questões de saúde mental, mas eu acho que vocês podem anotar os principais, porque eu acho que as maiores queixas é isso, ou a gente está muito ligado, muito ansioso, muito irritado, sem concentrar, ou a gente está muito para baixo, muito procrastinador. Então, não sei se ajudou você, se ajudou alguma coisa, vocês falam se ajudou ou não. Se tiverem alguma pergunta, podem perguntar à vontade, tá? Porque realmente as questões mentais a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque pode ir evoluindo para uma coisa muito mais severa do que aquilo. Então, se você tá mais para baixo, se você tá mais procrastinando, se você tá mais recluso o tempo todo, isso pode caminhar para daqui a pouco você ter uma depressão, você ter um problema maior, e aí você vai ter que usar um medicamento. Então, se a gente toma cuidado com isso, a gente evita ir para esse caminho. Muitas vezes também, déficit de atenção, um monte de gente é diagnosticado com déficit de atenção. Déficit de atenção está totalmente relacionado com genética, com os genes do seu comportamento, de como o seu cérebro funciona, que não estão sendo modulados, tá? Então, esses genes podem estar todos bagunçados aí e você está tomando Venvance e Ritalina. Não precisava estar tomando nada disso. Então, assim, mais uma vez, as coisas naturais, eu acredito que eu trabalho com isso e faço isso, e não é fácil, porque às vezes a gente faz também e demora, às vezes, o resultado, ou então às vezes não encaixa uma coisa com a outra e ainda não sente que melhora, mas o caminho é isso, gente, é estilo de vida. Então, ter energia mental não é só tomar um TCM, não é só tomar uma xícara de café, é entender o que o cérebro está fazendo e aí ter as escolhas ali para você ficar bem. Um dia você pode tomar ashwagandha, no outro dia você pode tomar rhodiola rosea. Por quê? Porque nesse dia eu tava muito ansiosa, nesse outro semana aqui eu tava muito para baixo e mais sem vontade de fazer as coisas. Então eu tô dando exemplos de que a gente pode variar as estratégias de acordo com o nosso mood, de acordo com a nossa fase da vida. E a gente vai sempre ciclando, tá? Então, não adianta também, por exemplo,
Nossa, achei incrível o chá verde, me deu muita energia mental, porque o chá verde tem cafeína, mas ele tem uma outra substância que chama L-teanina. E aí vai controlar a liberação da cafeína. Então, normalmente a pessoa fica muito focada e fica bem, não fica ansioso, fica assim, um cérebro muito bom. Tanto que o matcha, né, que é a parte do chá verde ali, ou chá verde, né, que é de muita qualidade, é tão caro e é tão consumido no mundo, porque o matcha ele é muito, tipo, a bebida da inteligência. Mas por quê, gente? Porque aquilo ali, quando a gente consome numa fase que a gente tá boa, vai ter essa ação legal, mas pode ser que numa fase que você não tá para essa cafeína e para essas substâncias do matcha, aquilo ali pode te jogar para baixo. Por exemplo, um conte lá, que é aquele que eu falei no início, que tem a tendência a ser mais tranquilo, mais calmo, pensamento mais devagar. Às vezes toma um matcha, a pessoa fica lerda. Então por isso que tem que entender os momentos da vida, como que seu cérebro funciona e começar a perceber. Fechado? Acho que eu falei tudo, né? Assim, eu não falei tudo não, porque tem coisa pra caramba, tá? Eu não falei nem metade, porque é muito cansativo. Eu imagino que vocês já devam estar aí. Nas próximas vocês podem pegar uns caderninhos pra vocês anotarem as coisas. Eu não vi as perguntas, se alguém perguntou alguma coisa. Deixa eu ver se alguém perguntou. Vocês são muito tímidos, gente. Eu participo das lives, o povo enche todo mundo de pergunta. AB12. Café com açúcar, então, são 2, hein? 2 que vão deixar o cérebro, ó, viciadinho. Então, vocês não têm pergunta não, né, gente? Ó, espero que tenha ajudado. A live vai ficar salva. Então, todas vão ficar salvas, tá? Depois eu vou trazer mais desse assunto. Tem muita coisa legal. Tem a parte da energia mental, que vai mais pra parte ali de gordura boa, de coenzima Q10, né? De óleo de crio, que é uma suplementação que também ajuda muito, inclusive para quem tem na família a parte de Alzheimer, de demência. Mas aí é uma outra parte das questões de proteção cognitiva, senão fica muito grande, né, a live. Toda quinta agora vai ter, então a próxima quinta que vem, e aí a próxima eu vou falar de digestivo, porque foi uma coisa que pediram muito. Então, se vocês têm aí queixa de qualquer questão digestiva, gases, extensão, intestino que tá ruim, que tá preso, que tá solto, cada hora tá de um jeito, ou tem alguma doença intestinal já diagnosticada, eu vou falar mais sobre saúde digestiva e nutrição, o que a gente pode fazer para ajudar, tá? Lembrando que tudo que eu falo aqui, gente, é uma pontinha, porque realmente não dá para dar toda a informação, mas já vai ajudar. Se estamos desregulados e alternarmos as estratégias, não pode bagunçar? Pode. Por isso que assim, ó, você tem que entender qual fase que você tá. Vamos supor você tá numa fase de muita ansiedade, muito estresse. E isso tá te levando a ficar mais pra baixo e mais desanimada. Quando a gente tá numa fase que tá muita bagunça, muita mistura, eu gosto de usar as substâncias que são mais leves. Então eu gosto de usar os shots e os chás. Então, por exemplo, eu acordo muito desanimada, eu acordo sem energia mental. Então faz ali no meio da sua manhã um chá de alecrim com hortelã e evita tomar cafeína, para você não ficar depois com esse feedback de falta de energia. Eu tô acordando muito ligada no 220, com muita ansiedade, já tô acordando com falta de paciência. Então faz um chá mais relaxante de manhã, faz um shot então de manhã, que não vai ter ativo, que vai deixar seu cérebro muito ligado. Às vezes faz um shotzinho com cúrcuma, só põe o TCM para o seu cérebro ter energia, mas não ficar ativado e ligado demais. Eu tô com um humor muito desequilibrado ao longo do dia. O magnésio vai bem em qualquer situação. Então vocês podem tomar o magnésio de manhã e de noite. E assim, gente, muitas vezes consertar isso vai muito mais do estilo de vida. Então começar a comer melhor, fazer exercício, dormir melhor. E aí pegar essas estratégias e usar elas mais pontuais, né? Então, se você tá nessa fase que tá tudo bagunçado, vê como você tá naquele momento do dia e faça a escolha daquele momento. Porque aí você vai começar a equilibrar de uma forma que é mais natural. Se nessa fase muito bagunçada, que você não tá sabendo nem identificar como que você tá direito, a gente já
toma um suplemento, aí sim isso pode dar ruim, pode dar muito ruim, porque aí pode dar a resposta reversa, tá? E aí você ficar ou mais ansioso, ou mais irritado, ou aquilo ali atrapalhar seu sono, enfim, ou te jogar mais pra baixo, ficar mais desanimada, então tem que tomar cuidado. Qual a melhor terapia para acalmar a ansiedade? Se eu for responder qual a melhor terapia para acalmar a ansiedade, eu diria, sem dúvida alguma, meditação e yoga. Sem dúvida alguma. Junto com ter uma alimentação saudável. Mas assim, se você quer tratar mesmo a ansiedade e acalmar seu cérebro, medita 5 minutos, 10 minutinhos todos os dias e reduz a cafeína, porque ela vai deixar o cérebro mais agitado e mais ansioso. E coloque substâncias no seu dia que acalmem. Então, melissa, camomila, canela, banana, aveia, que vão aumentar triptofano, vão aumentar serotonina, nozes, pistachos, sementes, que aí a serotonina vai criar um equilíbrio e a gente vai ficar com mais bem-estar. O magnésio bisglicinato, a ashwagandha, que é o ginseng indiano. Então, tem várias coisas que pode fazer aí para ansiedade. Para insônia é mais ou menos são as mesmas coisas, porque se você melhora a sua ansiedade, você vai equilibrar seus níveis de neurotransmissor, então vai ter mais melatonina. A melatonina vem pela serotonina, então se você aumenta a sua serotonina, você vai melhorar isso também. Então, colocar os alimentos que aumentam serotonina, os grãos, banana, aveia, canela, cacau, as sementes, pistacho, cereja, frutas vermelhas, o magnésio. Tem um suplemento que chama 5-HTP, que é o triptofano, vocês podem suplementar, 150, 300 mg de triptofano. Lembrando que essas suplementações que eu tô falando, se vocês fizerem uso de antidepressivo, ansiolítico, a gente não toma nada disso, a gente só fica na parte da alimentação e dos chás, tá? Então, se alguém tá tomando, não façam suplementação sem ter acompanhamento, tá? Porque pode bagunçar ali o medicamento com o suplemento. Pode, às vezes, tomar uma dosagem pequenininha de melatonina, começar a fazer higiene do sono, desligar as coisas mais cedo, colocar a luz mais amarelada, né? Parar de fazer atividade que te agita muito para você poder dormir melhor aí. E entender o que está acontecendo. Não tá tomando café o tempo todo, não tá dormindo tarde, não tá jantando muito tarde, ver as outras coisas do dia a dia que podem ajudar. Tá bom, gente? Bom, então é isso aí, até quinta que vem. Obrigado por terem assistido, por terem ficado aí na live. Vai ficar salva. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem me mandar mensagem. E eu sempre abro caixinhas ali nos stories, vocês estão vendo aí sempre. E aí vocês podem deixar as dúvidas lá também, tá? Então é isso, boa quinta pra vocês, boa noite. Até a próxima. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.